Temos aqui uma pirâmide, a pirâmide de vértices A, B, C, D e E. Se seccionarmos essa pirâmide por um plano paralelo à base, a gente vai acabar separando essa pirâmide em dois sólidos. E aí eu vou colocar o plano aqui para que isso fique mais claro. A separação vai ocorrer desse modo. Eu vou ter agora uma nova pirâmide formada pelos vértices E, H, I, J e K. Isso é uma pirâmide aqui em cima, menor do que a pirâmide anterior. E a parte de baixo nós teremos um tronco de pirâmide. Tanto a área total quanto o volume do tronco podem ser calculados quando eu entendo que eu tinha uma pirâmide maior e vou tirar uma pirâmide menor. Então, pensando em volume, eu tinha um volume da pirâmide anterior e vou tirar o volume dessa pirâmide menor, que foi a nova pirâmide que geramos ao cortar a pirâmide por um plano paralelo à base. Também posso pensar nisso no aspecto de área. Se eu pego a pirâmide original, calculo a área dela total e tiro a área da pirâmide formada aqui através do corte do plano, eu vou ter a área do tronco. Antes de demonstrarmos a fórmula do volume e da área desse sólido geométrico, a gente vai falar sobre razão de semelhança. E essa razão vai ser extremamente importante para que possamos, de um modo mais prático em muitas questões, encontrarmos tanto o volume quanto a área. E eu não estou falando só da área total, estou falando da área da base, da área total e da área lateral. Tá? Existe uma relação entre a pirâmide anterior, a pirâmide original e a pirâmide que foi retirada. E essa relação vem por semelhança de triângulos. Por isso a gente tem agora o aspecto do sólido geométrico numa vista frontal, para que a gente possa perceber isso. Então, aqui eu tenho o lado da base, aqui o lado da nova base, da nova pirâmide. Eu tenho a altura da pirâmide original, de E até G, e tenho a altura da nova pirâmide, a que vai ser retirada, de E até F. Tenho a geratriz original, que eu vou chamá-la para frente de G maiúsculo, e tenho uma nova geratriz, que eu vou chamar de G minúsculo, que é da pirâmide que vai ser retirada. Temos aqui então as medidas que mencionei agora há pouco. G minúsculo, G maiúsculo, H da pirâmide menor, então H minúsculo, altura da pirâmide maior, então H maiúsculo. Tenho aqui o lado da base, tá? No exemplo exposto é um quadrado, mas podia ser qualquer lado, tá legal? Não teria problema nenhum. Uma vista frontal poderia ter totalmente essa imagem, independente de ser um hexágono ou qualquer outro polígono na base. Então aqui eu tenho o lado da pirâmide maior, Lzão, e aqui eu tenho um lado da pirâmide menor, Lzinho. Usando semelhanças de triângulos, conseguimos encontrar a relação que está exposta aqui ao lado, onde Hzinho, que é a altura da pirâmide menor, dividido pela altura da pirâmide maior, que é H maiúsculo, vai ser igual ao lado da pirâmide menor, dividido pelo lado da pirâmide maior. Tá aqui ao lado, que também há de ser igual ao G minúsculo, geratriz da pirâmide menor, dividido pela geratriz da pirâmide maior. E se isso tudo é igual, posso chamar isso de K, ou qualquer outra letra. A gente costuma chamar nesse assunto de K, e a esse K é atribuído o nome de razão de semelhança. Perceba que eu estou fazendo relações entre medidas das duas pirâmides, tanto da pirâmide que eu possuía, a pirâmide original, quanto a pirâmide que foi construída a partir do momento que criamos o plano paralelo ao plano da base da pirâmide anterior. Okay? Então, aqui eu tinha o Hzinho, o Hzão, aqui eu tinha o Gzinho, o Gzão, e aqui embaixo eu tinha o Lzinho e o Lzão, certo? Isso era igual a uma constante K, que era a razão de semelhança. Ok. Assim como eu relaciono essas medidas de comprimento, centímetro com centímetro, metro com metro e assim por diante, eu consigo
fazer, através de algumas operações, uma razão entre as áreas também, ok? De modo que a área da base menor dividido pela área da base maior vai ser igual à área da base lateral da pirâmide menor, por isso Lzinho, pela área da pirâmide maior, lateral, que é a Lzão. Ou seja, eu vou dividir área da base por área da base, isso vai ser igual a área lateral por área lateral, que vai ser igual a área total por área total, que não vai ser igual a K, e sim a K ao quadrado, onde esse quadrado faz uma referência, de um modo muito geral, à unidade de área. Okay? Continuando então nesse aspecto, eu coloquei a observação para que vocês não esqueçam de que eu não estou falando aqui nesse momento de tronco de pirâmide, e sim da relação que envolve as medidas de área a princípio e de comprimento entre as duas pirâmides, a pirâmide original e a pirâmide que vai ser destacada para gerar o tronco de pirâmide mais à frente. Quanto às justificativas dessas fórmulas, da obtenção dessas razões entre áreas, e assim também no próximo momento, que vai falar sobre volume, vai ter um anexo na plataforma, porque as explicações são muito longas e as fórmulas são muito grandes e muito densas, com muitas substituições. Então é para quem tem mais essa curiosidade, ok? Quem não tiver, pode partir daqui de modo direto. De modo análogo, eu consigo fazer uma razão entre os volumes. E aí, voltando um pouco. Se a razão, a divisão entre medidas de comprimento eram iguais a K, a divisão entre medidas de área eram iguais a K ao quadrado, a divisão entre medidas de volume há de ser K ao cubo, ok? E aí, mais uma vez, retorno à fala de que a explicação dessas justificativas das fórmulas que encaminham realmente para essa relação de volume vão estar em anexo na plataforma. E aí, lembrando também, como observação que coloquei aqui embaixo, os volumes relacionados são das duas pirâmides. Tá? A gente ainda não falou sobre o volume do tronco. E aí, eu tenho aqui o volume da menor, dessa pirâmide aqui, a pirâmide que vai ser retirada, né, com a secção do plano. Então, o volume da pirâmide menor dividido pelo volume da pirâmide maior vai ser igual à razão de semelhança elevado ao cubo. Essas informações envolvendo essas razões são de extrema importância para que algumas questões possam ser resolvidas. Temos aqui então o tronco da pirâmide. Eu estou usando os mesmos espaços, as mesmas medidas, os mesmos pontos, tudo idêntico. Na verdade, só tirei o aspecto da cor para deixá-lo mais translúcido e a gente poder depois ver algumas coisas com mais tranquilidade. Tá legal? O vértice único ainda seria o E, entre outras coisas mais. Seguindo aí, então, aqui, esses pontos I, H, J e K são formados pela interseção daquele plano em azul com o sólido original, que era a pirâmide maior. Tá? Retirando a pirâmide que foi formada aqui em cima, o que me sobra é o tronco da pirâmide, desculpa. Então, esse tronco da pirâmide nada mais é do que uma subtração de dois sólidos. É o sólido que eu tinha originalmente subtraído do sólido que foi formado pela interseção do plano, tá? Que foi a pirâmide de cima. Então, uma pirâmide maior menos uma pirâmide menor. A gente vai usar essa relação de subtração para poder encontrar também a área desse sólido e o volume desse sólido. A área e o volume do tronco da pirâmide. Precisaremos mais adiante, para definir o volume do tronco, da relação entre as alturas, né? Eu tinha aqui uma pirâmide original, certo? Que tinha maior altura, foi retirado daqui do topo uma pirâmide menor, tá? E eu tenho aqui uma altura que eu vou chamar de Hzinho. Ok? Então, tá aqui, H minúsculo. De modo que daqui até aqui
eu vou chamar então de H1 maiúsculo. E toda a altura, ou seja, de G até E, ou vice-versa, eu vou chamar de H2. Então, H2 é a altura da maior pirâmide, que é a distância de E até G. O Hzinho é a altura do tronco, está aqui. E o H1 é a altura da pirâmide que foi retirada da menor pirâmide. Para que a gente consiga obter a fórmula que gera, a fórmula que nos dá o resultado do volume do tronco da pirâmide, a gente precisa, através da figura, entender que o volume do tronco ele é o volume da pirâmide original menos o volume da pirâmide do topo, a pirâmide que teria sido retirada através do corte do plano, certo? Então, eu vou chamar aqui o volume do tronco, ele vai ser o volume da pirâmide maior, que eu vou chamar de V2, menos o volume da pirâmide menor, que eu vou chamar de V1. Ok? E aí vamos lá. O volume do tronco, então, ele vai ser igual ao volume da pirâmide maior, então o volume da pirâmide é 1/3 da área da base maior vezes a altura maior. Beleza? Eu vou chamar de altura 2, para poder relacionar os dois aqui, tá legal? Menos 1/3 da área da base menor, então vou botar Bzinho, vezes a altura 1. Tudo bem? Seguindo, então, o volume do tronco, ele é igual, vou colocar 1/3 em evidência, vezes a área da base maior, vezes H2, menos a área da base menor, vezes H1. Como H2 é igual a H1 mais H, lembrando que H é a altura do tronco, eu posso substituir aqui, ok? De modo que vou ter então o volume do tronco é 1/3 a área da base maior, que multiplica, aqui dentro no lugar do H2 eu vou ter o quê? H1 mais H, menos a área da base menor, vezes H1. Melhorando um pouco essa questão de símbolos, eu vou ter aqui 1/3, vou abrir colchetes, área da base maior vezes H1 e área da base maior vezes Hzinho. Então, eu vou ter aqui área da base maior vezes H1, mais área da base maior vezes Hzinho, menos área da base menor vezes H1. Essa equação vai ser a nossa equação 1, que vamos usar depois para substituir. Nós vamos utilizar agora a razão de semelhança envolvendo a área, de modo que a área maior, estou falando sobre a base, né? Dividido pela área menor, da base menor, vai ser igual à altura referente a isso e a altura referente a esse sólido, né? Vai ser igual, então, a H2 dividido por H1. Como estamos falando de área, essas medidas de comprimento vão estar ao quadrado. Eu posso levar isso ao quadrado, não me daria nada, ou eu posso passar a raiz para os dois lados, ok? Se eu tirar a raiz quadrada do lado esquerdo e do lado direito, eu vou ter, então, a raiz quadrada disso dividido pela raiz quadrada disso, ou seja, a raiz quadrada da área da base maior dividido pela raiz quadrada da área da base menor, é igual à altura do sólido maior
dividido pela altura do sólido menor. Existe uma relação entre a altura desses dois sólidos, que está aqui, certo? H2 é igual a H1 mais H. Então, eu vou substituir aqui. H2, então, vai virar H1 mais H. Desse modo, então, eu vou ter raiz da área da base maior dividido pela raiz da área da base menor é igual a H1 mais H. Lembrando que H é a altura do tronco dividido por H1. A gente vai precisar multiplicar cruzada, a igualdade, de modo que vamos obter H1 sendo igual a H, Hzinho, que multiplica a área da base menor sobre a raiz quadrada da área da base maior menos a raiz quadrada da área da base menor. Isso vai ser a nossa equação 2. No momento que eu for no lugar do H1 aqui e substituir esse valor todo nessa equação em dois lugares, certo? Tanto, vou pegar outra cor, tanto aqui quanto aqui. Eu vou pegar o valor do H1, vou substituir nesses dois lugares, fazer todas as racionalizações que me serão necessárias para obter a fórmula do volume. Vou parar por aqui, vou terminar a fórmula pela questão do espaço mesmo, ok? E além do mais, o vídeo também ficará muito grande. Chegando então à fórmula do volume do tronco, vai ser dado 1/3 da altura do tronco, ou Hzinho sobre 3, que multiplica a área da base maior mais a área da base maior vezes a área da base menor, dentro de uma raiz, é média geométrica, né? Mais a área da base menor. Para determinar a área lateral do tronco e posteriormente a área total, eu precisei colocar algumas letras aqui, vou defini-las. Preferi usar as mesmas letras que costumam aparecer nos livros, dos mesmos modos, para que no final o resultado tenha na fórmula as mesmas letras que costumam ser utilizadas, para que não gere estranheza quando vocês, por acaso, usarem algum outro recurso para estudar. Vamos lá então. Aqui eu tenho o apótema da base menor, que é M minúsculo. Aqui eu tenho o apótema da base maior, que é M maiúsculo. Não importa o tipo de base, se é quadrada, se é hexagonal, se é octagonal, nada do tipo, tá? A relação ela vai se manter. E aqui eu tenho o apótema do próprio tronco, ok? Que é a distância entre essas duas arestas, que são, na verdade, formadoras, participantes da formação da área menor aqui, da base menor, e da área da base maior, ok? E vamos lá. A área lateral, como nós já mostramos, ela é formada, vou escrevendo aqui enquanto falo, tá um pouquinho, mudar aqui um pouco. Isso. A área lateral, ela vai ser formada por um número de polígonos, número n, certo? E, por acaso, é o mesmo número de lados do polígono das bases, né? Então eu vou ter aqui trapézios, vai ser um número de trapézios. E esses trapézios, eles têm como área base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. E nesse caso, a base maior é L, ok? Mais a base menor, que é o Lzinho, beleza? Tudo isso, vezes a altura, tanto faz botar o sobre 2 aqui ou não, e a altura vai ser a distância entre essas duas bases, certo? Que, se você olhar aqui, a distância entre Lzão e Lzinho é o apótema do tronco. Então, M'.
Até aqui beleza, certo? A gente vai prosseguir então fazendo a distributiva ali. Eu vou ter então que a área lateral ela vai ser esses dois caras aqui estão se multiplicando e vão multiplicar tanto o L maiúsculo quanto o minúsculo. Então eu vou ter N vezes M' vezes Lzão sobre 2 mais N vezes M' vezes Lzinho, L minúsculo, também sobre 2. O perímetro da base maior é N, no caso 4, né? Deixando de um modo geral, seria N, o número de lados desse polígono da base, vezes L, certo? Então, se eu multiplicar N por L, dá o perímetro da base maior. Estou falando aqui do Lzão. Então, a área lateral, ela é 2P, vou botar P maiúsculo, vezes M' sobre 2. Mas, aqui em cima, eu vou manter a mesma relação. Também é N, independente da base aqui ser um quadrado, se fosse uma outra figura daria a mesma coisa. Então, N representando o número de lados do polígono da base menor, nesse momento, é idêntico ao número de lados do polígono da base maior. Então, N vezes Lzinho vai dar o perímetro da base menor, ok? Melhorar um pouco esse Pzinho aqui. Vezes M', tudo isso sobre 2. Logo, posso cortar esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, e colocar o M' em evidência. Desse modo, a área lateral vai ser igual, melhorar o risco, o semiperímetro da base maior vezes, mais o semiperímetro da base menor, tudo isso multiplicando M', que é o apótema do tronco. Para que a gente calcule agora a área total, eu só preciso somar então a área da base menor e a área da base maior. Para que nós possamos então manter tudo isso dentro do mesmo padrão de unidade, mesmo padrão algébrico, é preciso que a gente saiba que, por exemplo, a área de um polígono, vou voltar aqui, a área de um polígono qualquer, por exemplo aqui, a área da base maior, ela também pode ser dada por um produto envolvendo o semiperímetro e o apótema. Desse modo, então, a área da base menor vai ser o semiperímetro, um P menor, ok? Vezes o apótema dessa base. E isso vale para qualquer polígono que vocês tenham na base, vocês podem testar também. Então, se eu preciso pegar a área lateral, somar com a área da base maior e a área da base menor, adicionando isso aqui, eu tenho a fórmula da área total, que vai ser então a área total, Pzão mais Pzinho, vezes o apótema do tronco, mais Pzão vezes Mzão, semiperímetro da base maior, vezes o apótema da base maior, mais a área da base menor, que vai ser Pzinho, que é o semiperímetro da base menor, vezes o apótema da base menor. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, considere duas pirâmides quadrangulares semelhantes, cujas medidas das alturas são 10 e 5. Determine a razão de semelhança e seus volumes, sabendo que a pirâmide maior tem aresta da base igual a 5 centímetros. Vamos embora. Se as medidas das alturas são 10 e 5, a gente sabe que se eu pegar a altura da menor e dividir pela altura da maior,
Isso vai me dar a razão de semelhança. Logo, a razão de semelhança ela é 5/10. K é igual a meio, simplificando. Sabemos também que o volume da menor dividido pelo volume da maior é igual à altura da menor dividido pela altura da maior. Tudo isso elevado ao cubo. Logo, o volume da menor é igual a essa razão aqui, certo? Que é a divisão entre as alturas. Então, vai ser igual meio elevado ao cubo. Aqui embaixo tem que entrar o volume da maior, que a princípio não sabemos. Só que o volume da maior ele é 1/3 da área da base, e a base tem 5 centímetros e é quadrangular, então vai ter 25 a área da base, vezes a altura, e a altura é 10. Ok? Isso aqui então é 250/3. Logo, o volume da menor vai ser igual a 250/3 vezes 1/8. Tudo bem? 250/3 vezes 1/8. Isso vai dar aproximadamente 10,41 centímetros cúbicos. Exemplo 2, temos aí, deixa eu pegar aqui o lápis. O apótema do tronco de uma pirâmide de base hexagonal é igual a 2 centímetros. Determine a área total do tronco, caso ele possua arestas da base iguais a 1 centímetro e 3 centímetros. Eu tenho as arestas das bases e tenho ali o apótema do tronco da pirâmide. E aí vamos embora. A fórmula da área total, ela é P, que multiplica Pzinho, vezes o apótema do tronco, mais P vezes M, mais Pzinho vezes Mzinho. Ok? Onde P maiúsculo e P minúsculo são, respectivamente, os semiperímetros da face da base maior e da base menor. M é o apótema da base maior e M minúsculo, Mzinho, é o apótema da base menor. E aí vamos substituir. E aí, vamos lá? E aí vamos substituir. Então, o perímetro da base maior, vou chamar de aqui 2P, seria igual a 6, é um hexágono, então são 6 lados, certo? E tem lado medindo 3. Isso aqui vai dar 18. Como eu quero P, então, semiperímetro, P é 9. Pensando aqui em 2Pzinho, o processo é o mesmo, 6 vezes 1, que é a medida da base menor, do lado da base menor. Isso aqui vai dar 6, então o semiperímetro, Pzinho, é igual a 3. Tem aqui P maiúsculo, P minúsculo. Eu tenho o apótema da base, melhor, o apótema do tronco, e falta ainda esses dois apótemas. Lembrando que o apótema de um hexágono é a distância do centro da figura até a metade de um dos lados, isso para qualquer figura, né? Para qualquer polígono regular. Contudo, nesse caso específico, ele passa a ser a altura de um triângulo equilátero, certo? Lembrando aí das aulas de polígonos e também de outros momentos que revimos isso. Então, o Mzão vai ser a altura desse triângulo equilátero que possui lado 3. Beleza? Então, a altura de um triângulo equilátero
é L raiz de 3 sobre 2. Então aqui é 3 raiz de 3 sobre 2. O mzinho, por sua vez, vai ser também a altura de um triângulo equilátero, só que de lado 1 centímetro. Então eu vou ter aqui 1 raiz de 3 sobre 2, ou raiz de 3 sobre 2. Jogando na fórmula, então, a área total vai ser dada por 9 mais 3 vezes o apótema do tronco, que foi dado, que é igual a 2 centímetros, mais P, semiperímetro, P maiúsculo, 9 vezes o apótema, M maiúsculo, mais Pzinho, que é 3 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o mzinho. É bom lembrar que é necessário, para que a gente use essa fórmula, que tenhamos a mesma unidade. Resolvendo aqui embaixo, então, eu tenho 12 vezes 2, 24, mais 18 raiz de 3 sobre 2, mais 3 raiz de 3 sobre 2. A área total, então, é igual a 24, mais 18 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Eu tenho aqui 21 raiz de 3 sobre 2. Exemplo 3, então. Um tronco de pirâmide hexagonal regular tem a altura 5 centímetros e a aresta da base. Está faltando um E aqui, ok? Está faltando um E. E a aresta da base maior com 4 centímetros. Determine o volume desse tronco, sabendo que a pirâmide que o originou tem 10 centímetros de altura. Tá? Ok. Pensando no volume da pirâmide maior, seria 1/3 da área da base vezes a altura, que é 10. A área da base, por sua vez, a base é um hexágono, certo? A base da pirâmide que vai originar o tronco é a mesma base do tronco, certo? E ele menciona que a base maior ela é hexagonal e tem arestas medindo 4. Sabemos que se a base é um hexágono, o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, então a área da base é 6 vezes a área de um desses triângulos equiláteros de lado 4. A área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como aqui é 4 vezes 4, vou cortar esse expoente com esse 4, que é como se eu estivesse cortando um 4 com o outro. Vai ficar 24 raiz de 3. Vou colocar aqui. O volume, então, da pirâmide maior, da pirâmide que originou todo o processo, é 1/3 da área da base, 24 raiz de 3, vezes 10. 24 dividido por 3 é 8, vezes 10 é 80, 80 raiz de 3 centímetros cúbicos. Prosseguindo aí. Eu sei que, pensando também no volume e na altura da pirâmide que foi retirada, eu posso dizer que a altura dessa pirâmide que foi retirada, dividido pela altura da pirâmide que originou, a de 10 centímetros, se eu levar isso aqui ao cubo, né, vai ser igual o volume da menor dividido pelo volume da maior, certo? Logo, ao cubo é igual o volume da menor, que eu não sei, dividido pelo volume da maior, que é 80 raiz de 3. Isso aqui é meio elevado ao cubo, é 1/8.
13 é igual, desculpa, vou fazer devagar, V dividido por 80 raiz de 3. Se eu multiplicar cruzado, na verdade eu vou ter aqui 80 raiz de 3 dividido por 8, logo o V vai ser igual a 80 raiz de 3, vai vir para cá, certo? Dividido por 8, 10 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse V aqui, né, é o V minúsculo, então ele significa o volume da pirâmide menor. Se esse é o volume da pirâmide menor e esse é o volume total, e a gente sabe que se eu pegar o total, né, a pirâmide inteira, e subtrair o topo, me sobra o tronco, que é exatamente o volume que ele me pede. Então a gente sabe que o volume do tronco, e foi assim que a gente começou a determinar a fórmula desse volume, que a gente nem está usando, e isso é muito mais fácil até não usá-la nesse momento, ele vai ser o volume da pirâmide original, 80 raiz de 3, menos a pirâmide do topo, 10 raiz de 3. O volume, então, do tronco é 70